Fala galera, beleza? Fala galera, tranquilo? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre posicionador de válvulas. É isso aí, roda o vídeo. É isso aí, pessoal. Antes de começarmos a mostrar os detalhes desse posicionador em questão, a gente vai dar uma breve explanada sobre o que é um posicionador. Pelo próprio nome a gente dá a entender que ele vai posicionar alguma coisa. No caso, o posicionador de válvula, ele tem a função de posicionar a válvula em uma determinada abertura de acordo com o controle do processo. A gente pode ter válvulas que podem controlar pressão, nível, temperatura, vazão, e todas elas, quando o processo requer um controle, por exemplo, se eu quero controlar uma temperatura, por exemplo, a partir da injeção de mais vapor num trocador ou em outro processo, no caso quem vai fazer com que a válvula abra para que passe mais vapor pela linha é o posicionador, de acordo, claro, com o controle envolvido no processo, ok? Então, basicamente, essa é a função do posicionador. Vai posicionar a válvula numa abertura específica de acordo com um controle envolvido, ok? Ao longo dos tempos, o posicionador ele foi sofrendo inúmeras mudanças. Desde o controle mais básico de todos, que era a partir do ser humano, até o início de tudo, que foi com o controle 100% pneumático, que é uma técnica bem rudimentar da instrumentação, que tanto os instrumentos de indicação até os posicionadores eram todos pneumáticos. Com o advento da eletrônica e com o processo da microeletrônica, foi se transformando algumas partes em partes eletrônicas, desde o comando até hoje em dia o controle da posição e inclusive os diagnósticos avançados do estado da válvula. Exatamente. E ele, como ele falou, o pneumático é o famoso 3A15. Se você não assistiu, clica aqui em cima que tem um vídeo sobre pressão e telemetria, e a gente fala um pouquinho sobre essa transmissão de dados pneumáticos, campo painel. Esse posicionador que a gente trouxe, ele é eletropneumático e funciona alimentado com 24 volts e vai variar de 4 a 20 mA. É isso aí. É importante ressaltar que quando a gente fala de eletropneumático, existem outros modelos eletropneumáticos. Só que o que diferencia esse dos outros é a eletrônica envolvida, porque existem posicionadores eletropneumáticos que não possuem nenhuma função específica mais voltada para a confiabilidade e funções. Por exemplo, este posicionador aqui, ele permite fazer autocalibração, ele tem funções diagnósticas, ele permite que você passe configurações específicas da válvula, tipo de atuador, tipo de corpo, para que a própria calibração dele seja mais específica e seja mais apurada. Isso melhora muito o controle. Existem outros posicionadores que também são eletropneumáticos, mas a única parte elétrica dele é a parte de ligação que ele converte para o bico palheta para poder fazer a conversão de 4 a 20 para 3 a 15 PSI, ou outro valor de pressão que vai controlar a abertura e fechamento da válvula, mais nada. Então ele não vai ter nem comunicação HART, field bus. O único ajuste que a gente poderia fazer nele é o ajuste de entrada de corrente. No caso, ele pode acontecer mesmo eu entrando com 4 a 20, ele não está respondendo conforme. Esse é o único ajuste, é um ajuste bem simples, é uma eletrônica analógica no caso, ok? Esse modelo que a gente trouxe já é um modelo que a gente chama de posicionador inteligente. Como o Lucas falou, basicamente, ele te dá configurações, parâmetros para você fazer diagnósticos na válvula, as chamadas assinaturas, que a gente consegue pegar aí um possível travamento, uma possível falha na válvula, um possível vazamento. Esse cara, como por ser inteligente e ter uma eletrônica embarcada nele, ele te dá esse nível de diagnóstico apurado. Vamos lá, e como funciona um posicionador? Aqui a gente vai abrir
para a gente dar uma olhada melhor. Vai ter aqui a entrada do sinal, correto? Alimentação, 24 volts, e vai variar 4 a 20 mA. Esse sinal vai entrar aqui para o posicionador, que tem uma eletrônica nessa parte interna aqui. Essa eletrônica vai tratar esse sinal, vai mandar para esse cara aqui, ó, que a gente chama de para P, que ele vai converter o sinal de corrente para pressão. Por exemplo, quando ele vai variar de 4 a 20 mA, a gente vai configurar aqui, pré-configurar a pressão que esse cara vai trabalhar para alimentar a válvula. Ou seja, o quanto de pressão vai ser o suficiente para a válvula movimentar. Configurado, feito isso, esse cara aqui vai trabalhar nessa função. Ele convertendo esse sinal, vai liberar um sinal pneumático, ou seja, uma pressão de ar, de instrumento. Vai mandar para esse relé, que a gente chama de relé pneumático. Esse cara aqui ele tem a função de distribuir a pressão entre as câmaras do posicionador. Como a gente falou que ele é pré-configurado, a gente pode configurar ele de duas formas. Ou de simples ação, que vai ser a alimentação de uma válvula com retorno por mola, que você só precisa de ar ou só para abrir ou só para fechar e a válvula vai retornar por mola. Se vocês não ainda estão familiarizados com essas nomenclaturas, clica aqui em cima e assiste o vídeo de atuadores, que a gente explicou um pouquinho sobre simplização e duplação. E a outra opção é de duplação. Ele vai alimentar o ar em duas câmaras, ou na saída A ou na saída B. Aí ele vai alimentar para abrir, ar para abrir e ar para fechar. Tem essas duas opções, isso a gente vai configurar também. Feito isso, essa pressão já calibrada e configurada vai sair pela saída A aqui e vai alimentar a cabeça da válvula e ela vai movimentar e vai, no caso, vai se posicionar no valor que você precisar, no percentual de abertura que você quiser. Então, é isso aí. No caso, quando o posicionador está em pleno funcionamento, vamos supor, a gente pode classificá-lo como uma malha fechada. Por quê? Nós temos o sinal de entrada do comando e também nós vamos ter o chamado feedback, que é a posição exata que a válvula vai estar no momento. Nesse caso, a gente trouxe aqui dois exemplos de como o posicionador pode entender essa posição da válvula. A gente trouxe o que está sendo mais difundido durante esses anos, que é o feedback pelo sensor Hall. Ou seja, por essa haste aí, ele utiliza do princípio de funcionamento dos sensores Hall para poder fazer a leitura da posição da válvula. Imagina que essa peça que o Nicolas está segurando esteja acoplada, ou seja, presa na haste da válvula, e ele se move junto com a atuação da válvula, para cima ou para baixo, ok? E nesse caso, com essa pecinha preta aí, passando por dentro do posicionador, vocês podem ver que tem um vão aqui, que é a parte onde faz a leitura, ele vai conseguir enxergar se a válvula está 0%, 50%, 100%, e a partir dessa leitura, ele vai fazer a comparação com a entrada aqui, no caso, por exemplo, se o painel está enviando um comando de 50%, o posicionador vai trabalhar até que o feedback esteja em 50%. Então ele vai fazer essa leitura constantemente e ajustando a válvula conforme o processo muda. Vamos dizer, por exemplo, que o processo manda vamos dizer que o comando do nada mude para 75%. Então ele vai ver aqui, 75%, a minha válvula está em 50%. O que eu tenho que fazer no caso? Vou remover ar? Vou injetar ar? Dependendo da ação do atuador. Ele vai fazer tudo pré-configurado, ele vai fazer essa resposta e vai injetar ar ou remover ar até o feedback se estabilizar em uma posição próxima ou igual a 75% e ele vai manter esse sinal. O outro exemplo que a gente tem ali atrás, está escondidinho, mas não menos importante, que é a grande maioria, é este feedback aqui
analógico, que é um potenciômetro. Ou seja, no caso aqui, esse movimento, eu vou estar incrementando ou decrementando um valor de resistência que vai ser proporcional à posição da válvula. Tudo isso é mudado de acordo com a calibração, porque eu posso ter válvulas com um curso maior, válvulas muito grandes ou válvulas muito pequenas, em que um movimento pode ser muito grande ou pequeno, porque o curso é pequeno. A distância entre 0 e 100% é muito pequena. Então, essas mudanças, por se tratar de um posicionador inteligente, ele consegue detectar automaticamente. A gente chama essa peça de link mecânico, porque justamente com o movimento da haste da válvula, a gente vai ter um link que vai ficar preso aqui a essa peça e ele vai ficar a todo tempo movimentando esse potenciômetro mecanicamente mesmo. Ao contrário desse cara aqui, que ele vai atuar pelo efeito Hall, esse cara ele vai ficar fixo na válvula, mas não vai ter contato direto com o posicionador. Ele vai ficar apenas próximo. Já esse outro, que é um pouco mais antigo, esse modelo, vai ser um link mecânico mesmo, que vai mecanicamente movimentar esse potenciômetro e dar o feedback de posição da válvula a todo momento. Agora a gente alimentou o posicionador e comunicou com o 475 e vamos mostrar um pouquinho sobre a árvore dele. Aí você vai ter a opção de configuração, pode ir, Guided Setup. Aí você pode, a Setup Wizard é uma configuração inicial e você pode fazer ela quando você for fazer a primeira configuração da válvula. Aí ele vai te pedir o modelo, vai te pedir dimensão, classe de pressão, se ela é retorno por mola, se ela é duplação, entendeu? O fabricante, tudo isso ele vai pedir e ele já tem uma árvore pré-configurada para determinados modelos. Aí vai ter o setup detalhado, aí você vai ter modo e proteção, vai mais um. Instrument Mode, particularmente nesse modelo de posicionador, a gente tem essa opção. O que seria? Quando você chega na válvula, no campo, ele te dá essa opção aí. Ele vai sempre estar em serviços. Quando você for fazer uma calibração, uma configuração numa válvula, você sempre vai ter que tirar ele de serviço, botar Not in Service. Por quê? Se você não voltar para colocar em serviço novamente quando você liberar para a operação, ele, mesmo com o comando de corrente, o posicionador não vai atuar, porque ele vai estar fora de serviço, ou seja, é um modo de configuração, entendeu? Então você sempre vai ter que colocar em serviço e retirar de serviço se você for fazer uma intervenção. Ali vai ser o controle, você tem como dar um restart, se você quiser voltar para um valor anterior de calibração, proteção de calibração, Response Control, a resposta da válvula, aí você configura Travel Pressure, que seria a abertura versus a pressão inserida no atuador, caracterização da válvula, Tuning seria o controle, a rapidez da resposta do controle da válvula, tá vendo? Ali você pode fazer a configuração, é mais ou menos isso. Aí lá para baixo você vai ter Instrument, que você vai configurar os parâmetros as unidades, o tag, o tipo de relé, condição de falha da válvula, máximo de pressão, entendeu? Isso tudo você vai conseguir configurar aqui, data e hora. Aí Valve Actuator seria, tá vendo lá, fabricante, seria o nome da válvula, o tipo do atuador, entendeu? Se ela é ar para abrir, se ela é ar para fechar, se ela tem retorno por mola, se não. Isso tudo você consegue configurar. Como o Lucas disse no início, esse posicionador a gente considera ele inteligente, porque ele te dá a opção de toda a configuração do tipo de válvula e acesso você vai ter. E o último parâmetro ali é de calibração. Você vai ter a calibração do Travel, que é o curso da válvula de 0 a 100. A calibração do sensor, que como ele mostrou, ou o efeito Hall ou link mecânico com um potenciômetro. O relé pneumático
e é mais ou menos isso. E a última opção ali é para você restaurar os padrões de fábrica. E finalizamos por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Fica ligado aí que vai ter muito vídeo sobre válvula ainda. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.